saudamos a amada igreja nessa sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, para nos encontrar e lembrar do sacrifício na cruz do Calvário por mim e por você. Lá em Isaías, capítulo 53, os versos de 1 a 7 nos lembram: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de cada um de nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Vamos olhar hoje para a cruz de Cristo. Cruz, morte, cruz, humilhação. Tragédia que tem um significado, e o significado é a esperança. Quem hoje se dispõe a estar morrendo como Jesus? Quem hoje se dispõe a estar junto com Cristo, unido neste momento de dor? Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo a graça do reino da luz, que para a vida dos céus me conduz. Cada momento com Cristo Jesus. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença concede vigor. Cada momento sou teu Salvador. Com Cristo unido na luta moral, resiste ao erro, ao pecado fatal. Bem alto erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal. Com Cristo unido na ressurreição, Rei de alcançar eternal redenção. Jamais em Cristo esperamos em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença concede vigor. Cada momento sou teu Salvador. Lembramos hoje, Jesus,
do teu sacrifício na cruz do Calvário. Sacrifício de amor, sacrifício por mim, sacrifício pelos meus irmãos, sacrifício por cada um de nós. Senhor, nós lembramos, com pesar no nosso coração, de todo esse sofrimento. Mas também lembramos, com alegria e esperança, que essa cruz teve um significado para nós. Muito obrigado, Jesus, por tua obediência a Deus, ao mandamento de Deus. E muito obrigado, Jesus, porque na cruz e por causa da cruz, hoje, nós somos perdoados, caminhamos contigo e queremos continuar unidos com Cristo a cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lá em João, capítulo 18, nos lembra que Pedro, Simão Pedro, negou a Jesus. João, capítulo 18, os versículos de 15 a 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, naquele momento em que ele estava sendo preso. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. No verso 25 a 27, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. E perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Pedro negou a Jesus, por medo da morte, por medo do desconhecido. E hoje, nós, quando confrontados, é você aquele que serve a Jesus? É você aquele que está com Jesus? Será que nós também não queremos nos envolver? Nós não temos compromisso? Nós queremos seguir à distância? Será que nós também estamos hoje negando este Cristo? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos hoje, como já falamos, na nossa Sexta-feira Santa, lembrando da morte, do sacrifício, da dor de Jesus. E nesse momento, eu quero compartilhar com você 2 pontos para a gente pensar, lembrar no dia de hoje. A gente está falando da Sexta-feira Santa, foi um momento de luto, de dor, de tristeza, por isso o estarmos de preto, por isso o preto na nossa liturgia, por isso a cruz, por isso o roxo, que foi o símbolo da nossa quaresma durante todo esse tempo. E nesse momento também lembramos, porque o preto, no nosso calendário litúrgico, e nesse momento nos lembra a isso, a dor, a tristeza, o luto. Por isso estamos assim, de preto, roxo, para lembrarmos, relembrarmos, rememorarmos aquilo que foi o sacrifício e a dor de Jesus por nós. E nesse momento eu quero fazer com os irmãos como se fosse uma dinâmica. E eu tenho aqui comigo, além da minha Bíblia,
Ervas amargas. Se a gente lembrar, eu tenho aqui rúcula. E se a gente for lembrar, na primeira Páscoa, lá no Êxodo, Deus, quando institui para os discípulos, para aquele povo de Israel, como eles deviam fazer para ter, né, aquele momento ali. E essa primeira Páscoa ela foi instituída antes da 10ª praga da saída do Egito. Deus anunciou a 10ª praga e instituiu a Páscoa. E depois houve, né, a primeira Páscoa, e aí sim houve a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, e o povo foi libertado, foi deixado ir embora daquele cativeiro do Egito. E a primeira Páscoa, para nós, é isso. Nós relembramos a passagem do povo, a saída do povo do Egito, daquele momento de escravidão, de dor, de tristeza, onde eles viviam, onde eles estavam presos, né, onde eles eram escravos, para uma liberdade, para onde eles puderam ser livres daquela dor, daquela tristeza onde eles viviam. E Deus, quando institui a Páscoa, ele diz, em Êxodo capítulo 12, versículo 8, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. Não deixem nada do cordeiro pela manhã. Queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já pronto para viajar, com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Foi onde Deus instituiu a Páscoa. E eles tiveram que comer ali as ervas amargas, os pães sem fermento. Eles não podiam comer nada levedado. Se a gente for ler, né, toda a instituição, eu não vou ler tudo aqui, porque vai ficar bem longo, mas a gente for ler toda a instituição da Páscoa que Deus estava dando para aquele povo, a gente percebe que eles não podiam comer nada levedado durante aquele tempo. Tudo deles devia ser sem fermento e tudo conforme ao que Deus havia orientado. Deus tinha deixado toda uma orientação para eles. E o comer ervas amargas, o nome já diz, né? Amargo. É ruim. Para quem não gosta, né? Tem gente que gosta aí de coisa amarga, mas remete a isso também, a comer algo não tão saboroso, não tão gostoso. Porque entre comer ervas amargas e comer, não sei, um pãozinho levedado, uma carninha assada, mais gostoso a carne e o pão. Mas Deus também falou das ervas amargas, e o que eu quero que a gente faça hoje é que, se você tiver aí alguma erva amarga, alguma verdura amarga, um agrião, uma couve, não sei, algo que a gente possa pegar para comer agora cru, igual eu peguei aqui a minha rúcula, e a gente vai comer. Eu vou pegar aqui, ó, e a gente vai comer. Eu vou comer agora, os irmãos, quando pegarem, comam também. E é pra gente lembrar do que foi essa instituição da primeira Páscoa. Para eles ali, antes de serem libertos, foi um momento de dor, de tristeza, de esperança, porque o faraó não estava deixando eles irem embora. Mas eles acreditavam, Moisés acreditava que eles seriam libertos, porque Deus já havia falado que seria assim que libertaria o povo. E para eles foi esse momento de dificuldade ali. E junto a isso, a gente comer as ervas amargas, eu quero ler um outro texto com os irmãos, que está em João, capítulo 19, no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estavam ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.
aqui temos a finalização da Sexta-feira Santa. E a forma como João narra, aqui no evangelho dele, diz que Jesus disse que tinha sede. E tem até um ditado, né, que água a gente não nega pra ninguém, água e comida a gente não nega pra ninguém, né? E Jesus ali dizendo, já todo machucado, todo, né, pregado à cruz, já tinha apanhado, já tinha passado pela morte mais dolorosa e mais vergonhosa que tinha naquela época, porque a morte de cruz, ela significava isso, um crime muito enorme que era condenado à morte, e uma morte extremamente vergonhosa, pública, né? E uma morte extremamente dolorosa, que você era posto numa cruz, te apedrejavam, te batiam e te crucificavam, e ali você morria. Nosso Deus foi condenado a essa morte, a essa tristeza, a essa dor, por amor a mim e a você. E ele se entregou na sexta-feira como forma de nos livrar de redenção por mim e por você. E ele passou por essa dor. Então, quando você comer também a erva amarga, que vê aquele gostinho amargo na sua boca, e você fizer igual eu fiz, dar aquela tremida, porque é ruim, que você lembre que o nosso Deus, nosso Jesus, ele teve sede e deram para ele o vinagre. Ele não teve água para tomar, como eu e você temos acesso a ir ali, pegar uma garrafinha de água, um copinho de água, seja quente, gelado, misturado, e a gente pode tomar. Nosso Deus não. Ele simplesmente teve um vinagre. E nessa sexta-feira de dor, de luto, a Páscoa tem esse significado, né, de passagem. E a Páscoa no hebraico, né, o Pesach, não sei falar muito bem o hebraico, é a festa judaica que se comemora a fuga dos hebreus do Egito. Foi onde eles foram livres. Mas eles tiveram que passar também por coisas dolorosas, por tristeza, por dor, por luto. E é o que hoje nós estamos lembrando. Por isso, né, estamos de preto, lembrando o sacrifício, a dor, a morte de Jesus. Que essa pequena lembrança e essa pequena dinâmica de você comer a erva amarga te lembre da dor e do sacrifício de Jesus, e que no dia de hoje estejamos pensando nisso, que o nosso Rei, ele se entregou, o nosso Deus, ele se entregou por amor a mim e a você. Que Deus te abençoe, fica em paz e que possamos lembrar desse sacrifício de amor por mim e por você. Senhor, tem misericórdia de nós. E nós lembramos destes momentos difíceis, terríveis, que nós temos vivido no nosso dia a dia. Mas voltamos a lembrar da história da cruz. Uma multidão inconstante estava perto de Jesus, estava vendo o desespero de Jesus. Marcos capítulo 15, a partir do verso 11, leremos alguns textos para a gente entender que esta multidão se assemelha com o que a gente conhece hoje. Do versículo 11 ao versículo 15. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que soltasse de preferência Barrabás. A mesma multidão que há um tempo atrás gritou: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Eles, porém, clamavam: crucifica a Jesus. 14. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou Barrabás e mandou Jesus a ser açoitado e entregou-o para ser crucificado. Bendito o que vem num dia e no outro dia crucificam. E gritaram mais forte: crucificam.
diante do sinédrio, escolheram a Barrabás. Sabíamos que isso iria acontecer. Isso é promessa de profecia. E a profecia se cumpriu. Jesus vai ser levado à cruz. E no momento que ele está caminhando com dores, com dificuldade, no verso de número 21, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Um homem vindo do campo, talvez olhando a multidão, conhecendo a fama de Jesus, vendo que faltava forças para que Jesus continuasse a carregar a cruz, foi obrigado a abaixar-se e a segurar e continuar carregando a cruz. Pelas forças que faltaram ao Senhor, este homem carregou a cruz de Jesus, mesmo sabendo da sua inocência como homem maravilhoso, de tudo o que ele tinha feito. Ele foi obrigado a caminhar e a carregar e levar até o Gólgota esta cruz dolorosa demais. E lá no Gólgota, no verso de número 27, diz que com ele, com Jesus, crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E um deles gritava: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo. Tu não podes. E o outro dizia: para. Ele não fez nada. Nós merecemos estar aqui. A cruz foi para nós porque nós erramos. Ele não fez nada. E ele fala para o Senhor: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, na mesma hora, com autoridade, cheio de dor, naquela cruz ensanguentando, ele diz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mostrando que o arrependimento foi instantâneo e que a redenção chegou para a sua vida. No verso de número 36, nós vemos os soldados. E um deles correu a embebedar uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande berro, um grande brado. Ele gritou muito. Ele sentiu o amargo na sua boca. E essas pessoas, soldados, na sua falta de compaixão, que estavam sorteando as vestes de Jesus, não sabiam o que faziam. E no verso de número 38 diz que, na hora que ele expirou, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Não há mais separação agora entre nós e Deus. Nós podemos nos achegar diante do Senhor por causa da cruz de Cristo. E o verso de número 39 nos lembra que o centurião que estava em frente a Jesus, vendo que ele estava expirando, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E ali morreu, ali permaneceu, ali Jesus, ele estava com todas as suas capacidades mentais funcionando. Ele estava lúcido de tudo o que estava acontecendo e ele continuou, sabia o que estava fazendo e foi por amor. Ele sabia que ele precisava morrer
para que nós pudéssemos ser salvos, ser remidos, ser resgatados do pecado para a vida eterna e ter livre acesso a Deus. E a confissão de fé do centurião mostra: a cruz de Cristo é lugar de redenção para mim e para você. É lugar de conversão para as nossas vidas. Amor, que por amor desceste, amor, que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar e o meu amor ganha. Amor, que com amor seguias a mim, que sem amor tu vias, ah, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor, que tudo me perdoas, amor, que exaltas e abençoas, um réu a quem tu te afeiçoas, venci do Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, que em tua graça me securas, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. E no meio deste amor todo, desta dor toda, lá no verso 40 diz: estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. E essas mulheres ali, sofrendo, chorando, junto com Maria, mãe de Jesus, mostra que nós, até hoje, temos a dificuldade de entregar o nosso querido à morte. Um querido nosso, quando parte, é um momento de dor, é um momento de sofrimento. E eles testemunharam ali tudo, nesta hora tão difícil, testemunharam o amor de Jesus por cada um de nós, sofrendo sobre a cruz, nos perdoando e nos resgatando. Deus, que possamos olhar para esta cruz e saber que apesar de todo o sofrimento, ali, na cruz, tinha e estava a esperança. Ali tinha o teu propósito, ali tinha a tua vontade soberana. Que possamos entender o teu sacrifício por cada um de nós. Entender que o sangue derramado foi para nos purificar e tirar o pecado, tirar a culpa do pecado, tirar o mal que resiste a Deus. E esta cruz traz para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. O de cruz se erigiu, nela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim
pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. E nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Canta comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E Jesus, morto naquela cruz, vai ser neste momento sepultado. E há necessidade do sepultamento, porque ele precisa ir ao inferno. Ele precisa ir pegar as chaves da vitória, ir vencer a morte e tirar de mim e de você todo medo. E agora a vida é plena diante da sua presença. E aí, a partir do verso 22, nos conta de José de Arimateia, uma pessoa que tinha posses, e junto com Nicodemos eles vão pedir para que eles pudessem cuidar do corpo de Jesus. Depositar o corpo num lugar que fosse novo, uma cova nova, guardar com carinho aquele corpo que fez tantos milagres e salvou tanta gente. Eles não fizeram para mostrar que eram ricos e poderosos, não. Eles deram o melhor que eles podiam de toda a mirra, de todo o aloé, para passar no seu corpo, para cobrir o seu corpo, para que ele fosse enterrado dignamente. E essa cruz, ela exige uma resposta de mim e de você. Não tem como a gente permanecer indiferente a tudo isso que aconteceu com Jesus. E nessa hora vem o silêncio. Jesus, neste momento, está morto. Pai, tudo está consumado. E esse silêncio, Senhor, nos leva a agradecer-te, Jesus,
porque o Senhor carregou uma cruz que não era sua. A cruz era para mim, a cruz era para nós. O Senhor veio cumprir a palavra de libertação para o povo e não entenderam, porque a libertação não era essa que eles queriam, mas a libertação estava dentro de nós. E naquela cruz estava a nossa libertação, o nosso pecado, a nossa culpa. E hoje nós somos testemunhas daquele momento. Não estávamos lá como as mulheres, como os soldados, não estávamos lá como o que carregou a cruz, o Simão Cirineu, como José de Arimateia, não estávamos lá, mas nós sabemos e somos testemunhas que aquele momento foi precioso para nós, para a nossa salvação. E nós não queremos ficar indiferentes como eles, cruéis como eles, zombando como eles, sem fé, revoltados, tristes, com medo da morte, porque não era o fim, era o início do amor e do valor deste amor para cada um de nós. Era o início dos sonhos realizados, da coragem. Por isso, Senhor, perdoa-nos. E que este momento de lembrar, este momento de trazer a lembrança, a cruz, que a gente possa entender também que naquela cruz está e estava a nossa esperança de vida eterna, de vida livre do pecado, de vida livre do medo. E eu tenho que te louvar, Senhor, porque eu vim para te adorar, para exaltar o teu nome, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento. Eu sei que tu é e tu eras a luz do mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. E eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca, Senhor. Mas vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Eu te amo, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E de verdade, nunca saberemos o preço daquela cruz. Muito obrigado, Jesus. E que a verdade da cruz abra os nossos olhos para ver, para receber o verdadeiro amor que liberta, que nos dá vida, nos enche da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que o Senhor te abençoe neste dia. Que o Senhor te guarde neste momento. Que você não esqueça. O sacrifício foi para você e foi para mim. Ele fez por amor a cada um de nós. Que o Senhor seja louvado. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. E eu te espero para que no domingo, às 19 horas, a gente celebre a ressurreição de Jesus. Boa Páscoa. Amém.